Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos ao estudo do capítulo 1 da Pastoral Urbana, onde estaremos estudando a fascinante história da urbanização no Brasil. Neste capítulo, exploraremos a jornada do país de uma sociedade predominantemente rural para uma urbana, analisando os diversos fatores que impulsionaram essa transição. Vamos discutir o papel da industrialização, a migração das áreas rurais para as urbanas e como esses movimentos influenciaram a formação das nossas cidades modernas. E o nosso objetivo é proporcionar uma compreensão aprofundada dos processos e das dinâmicas que moldaram a urbanização brasileira, destacando os desafios e as oportunidades que ela apresenta. Com isso, pretendemos equipar vocês com o conhecimento necessário para analisar criticamente as questões urbanas atuais e participar de forma ativa e consciente no planejamento e no desenvolvimento urbano sustentável de nossas comunidades. Preparem-se para uma jornada de descobertas e aprendizado que irá expandir suas perspectivas sobre a história e o futuro das nossas cidades. Estamos animados para compartilhar este conhecimento com vocês e esperamos que essa experiência seja enriquecedora e inspiradora para todos. Boa aula! A urbanização no Brasil e no mundo. Exploramos a urbanização como um fenômeno global que também se manifesta de maneira significativa no Brasil. A urbanização é o processo pelo qual a população se desloca das áreas rurais para as urbanas, atraída por melhores oportunidades econômicas, sociais e culturais. No Brasil, esse processo se intensificou na década de 1960, quando o país deixou de ser majoritariamente rural, com 55,92% de sua população vivendo em áreas urbanas. Essa migração em massa para as cidades foi impulsionada pela mecanização das atividades rurais e pela busca por melhores condições de vida nos centros urbanos. Hoje, mais de 81% dos brasileiros vivem em áreas urbanas, o que traz consigo inúmeros desafios como pobreza, violência e crescimento desordenado. Além disso, o Brasil é palco de megacidades como São Paulo, que enfrentam problemas complexos devido ao seu enorme tamanho populacional. Também discutimos as cidades globais, centros de poder econômico e financeiro,
que desempenham papéis vitais na economia global. E aqui eu destaco a importância de entender esses fenômenos para uma atuação pastoral urbana eficaz, que leve em consideração as especificidades do contexto brasileiro e global. Aqui vamos estudar, nos aprofundar no estudo da história das cidades, como um elemento essencial para a pastoral urbana. Cada cidade tem sua própria história, marcada por processos específicos de urbanização que refletem as influências dos poderes políticos, econômicos e espirituais ao longo do tempo. Para compreender a dinâmica de uma cidade, é vital conhecer seus primórdios, quem exerceu ou quem exerce o poder, e como esses fatores moldaram o presente urbano. Além disso, a lógica administrativa municipal deve ser analisada. Quais áreas recebem mais atenção, como educação, saúde e saneamento? Como são gerenciados os recursos? E se eles realmente beneficiam a cidade ou são desviados para outros fins? Identificar os pontos fortes e fracos de uma cidade ou bairro ajuda a igreja a adaptar suas estratégias pastorais de maneira que estas sejam realmente eficazes. A compreensão desses elementos históricos administrativos permite à igreja atuar de forma contextualizada, respondendo às necessidades específicas das comunidades urbanas. Este slide sublinha a importância de um estudo detalhado e contextual da história urbana, como fundamento para uma pastoral que realmente impacta e transforma. Aqui vamos abordar o papel da igreja na história e no desenvolvimento das cidades. A história da igreja em uma cidade não só reflete suas raízes espirituais, mas também sua evolução em termos de missão e relacionamento com a comunidade urbana. Questões como quem foram os fundadores da igreja, qual era a sua visão missionária original e como a igreja interage com a cidade atualmente são vitais. Além disso, a análise de como a igreja equilibra o seu trabalho entre cuidar de seus membros e engajar-se na missão urbana é essencial. A igreja está mobilizada para a missão ou está centrada apenas em seus filiados? Como a liderança espiritual é exercida? É um ministério compartilhado ou está centralizado em uma figura pastoral? Estes aspectos determinam como a igreja pode influenciar positivamente a cidade e contribuir para a evangelização e o serviço social. Entender o papel histórico e contemporâneo da igreja permite que ela se posicione de forma relevante e eficaz na vida urbana, cumprindo sua missão de ser luz e sal no meio da sociedade. Neste slide, vamos traçar a evolução das cidades desde os primeiros assentamentos permanentes até grandes metrópoles contemporâneas. As primeiras cidades surgiram com grande assentamento, onde os habitantes começaram a se especializar em ocupações diferentes da agricultura, centralizando o comércio, o armazenamento de alimentos e o poder. Exemplos como Ur, na Mesopotâmia, mostram como esses pequenos vilarejos se transformaram em centros urbanos complexos. À medida que os impérios antigos e medievais cresceram, também surgiram grandes capitais como Roma, que no século I tinha mais de 1 milhão de habitantes. Essas cidades se tornaram centro de administração e poder, desempenhando papéis fundamentais no desenvolvimento das civilizações. A Revolução Industrial trouxe uma nova era de crescimento urbano, levando ao surgimento das metrópoles modernas. Compreender essa evolução histórica é vital para reconhecer os desafios e as oportunidades que as cidades de hoje apresentam.
Este conhecimento permite que a Igreja adapte suas estratégias pastorais às realidades urbanas, contribuindo para a missão em contextos cada vez mais complexos e diversificados. Neste slide, vamos explorar a dinâmica do dia a dia nas grandes cidades e as implicações para a missão urbana da Igreja. As cidades contemporâneas como Paris e Londres cresceram significativamente em tamanho e população ao longo dos séculos, refletindo as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. Essas metrópoles abrigam centros financeiros que atraem trabalhadores de todas as partes, criando uma rotina intensa de mobilidade e interação diária. Londres, por exemplo, é o centro financeiro de uma vasta região metropolitana, onde centenas de milhares de pessoas se deslocam diariamente para trabalhar. Este cenário urbano complexo apresenta desafios únicos para a Igreja, que precisa entender e se adaptar às necessidades e características específicas da vida urbana. A missão urbana exige uma abordagem contextualizada e prática que considere as realidades sociais, econômicas e culturais das cidades. A Igreja deve estar preparada para oferecer respostas relevantes e impactantes, promovendo o Evangelho e servindo a comunidade de forma eficaz em meio à vida urbana moderna. E conclui com a importância da contextualização na pastoral urbana para alcançar e transformar vidas nas cidades. Sobre o estudo do desenvolvimento das cidades e a inserção do Evangelho neste contexto, ele destaca a importância de entender como as cidades cresceram e se desenvolveram ao longo da história, e como o Evangelho começou a se espalhar nas grandes cidades gregas e romanas. O processo de urbanização não apenas moldou as cidades, mas também abriu novas oportunidades para a disseminação da mensagem cristã. Compreender esse histórico é essencial para contextualizar a atuação da Igreja nas cidades contemporâneas, reconhecendo os desafios e oportunidades que o ambiente urbano oferece para a evangelização. A urbanização trouxe consigo mudanças sociais e culturais significativas que influenciam diretamente a maneira como o Evangelho é recebido e vivido pelas comunidades urbanas. Ao explorar essa evolução, este tópico prepara o terreno para uma análise mais aprofundada dos diferentes períodos históricos e seus impactos na dinâmica urbana e na disseminação do cristianismo. Aqui exploro o início da disseminação do Evangelho nas grandes cidades gregas e romanas, destacando a transição da mensagem cristã das regiões interioranas da Palestina para os centros urbanos do mundo antigo. Ele aborda um modelo de cidade da época caracterizado por um planejamento urbano influenciado pela tradição helênica, com estruturas como templos, teatros e mercados. A mensagem de Jesus Cristo encontrou um ambiente urbano com características muito diferentes de sua origem rural, mas conseguiu ressoar entre as pessoas da polis e da urbis. O slide enfatiza como o Evangelho se espalhou ao longo das rotas comerciais da época, conectando cidades como Antioquia, Roma, Éfeso e Corinto. Essa disseminação rápida e eficaz foi fundamental para a formação das principais comunidades cristãs no mundo mediterrâneo. A análise deste período ajuda a compreender os desafios e estratégias que moldaram a expansão inicial do cristianismo em contextos urbanos complexos. Este slide foca no desenvolvimento urbano durante a Idade Média na Europa, onde as cidades começaram a emergir como entidades político-administrativas independentes.
Ele explora como a urbanização foi vista como um meio de liberdade em relação às obrigações rurais e feudal, levando ao crescimento das cidades e, em alguns casos, ao surgimento de cidades-estado, poderosas como Veneza e Gênova. O slide também discute como o feudalismo influenciou a estrutura e o tamanho das cidades durante este período. Embora a maioria das cidades permanecesse pequena, algumas começaram a expandir significativamente, preparando o terreno para a transformação urbana que viria com a Revolução Industrial. Esta era medieval marcou uma transição importante, onde as cidades começaram a desempenhar um papel mais central na vida social, econômica e política, estabelecendo um novo cenário para a disseminação do cristianismo e o desenvolvimento da pastoral urbana. Este slide analisa o impacto da Revolução Industrial no crescimento e na transformação das cidades. No final do século XVIII, a ascensão da indústria moderna levou a uma massiva urbanização, especialmente na Europa, com novas oportunidades nas cidades, atraindo grandes fluxos de imigrantes das áreas rurais. Este processo acelerou o crescimento da cidade, transformando-as em grandes centros urbanos com novas demandas e desafios sociais. Aqui destaco como essa urbanização afetou a dinâmica social, econômica e religiosa, exigindo da Igreja novas abordagens para a evangelização e o ministério urbano. A Revolução Industrial marcou o início de uma era de crescimento urbano sem precedentes que mudou radicalmente o cenário das cidades e moldou o contexto em que a Igreja teria que atuar nos séculos seguintes. Esta transformação também trouxe novos desafios, como a necessidade de responder às questões sociais e econômicas emergentes nas novas megacidades. Este slide destaca a estrutura única da municipalidade do Brasil, onde os municípios são considerados entidades federativas independentes, integrando um sistema administrativo distinto. A Constituição Federal atribui aos municípios um papel significativo, tornando-os esfera mais próxima do cidadão, ao lado dos estados e da União. Essa peculiaridade proporciona aos municípios autonomia para legislar e administrar assuntos locais como educação, saúde e urbanismo, que são essenciais para o desenvolvimento das cidades brasileiras. Criado em 2003, o Ministério das Cidades desempenha um papel crucial ao supervisionar o planejamento e a fiscalização do desenvolvimento urbano no país. Esta estrutura governamental é responsável por articular políticas públicas que afetam diretamente as áreas urbanas, influenciando a forma como as cidades se desenvolvem e se organizam. Agora vamos examinar a definição legal da cidade no Brasil, conforme estabelecido pelo IBGE. Segundo o IBGE, qualquer comunidade urbana que seja sede de um município é classificada como uma cidade independentemente do tamanho populacional. Esta definição abrange uma ampla gama de realidades urbanas, desde pequenas cidades até megacidades com mais de 10 milhões de habitantes. Compreender a estrutura administrativa e a categorização das cidades é fundamental para a Igreja se envolver de forma eficaz nas questões urbanas. Esse conhecimento permite planejar e executar ações pastorais e evangelísticas adequadas às diferentes realidades e contextos urbanos, promovendo o bem-estar social e espiritual das comunidades. O país, anteriormente caracterizado por uma economia agrária e uma população majoritariamente rural, começou a experimentar uma transformação significativa
com o surgimento e a expansão das cidades. Esse movimento foi impulsionado por vários fatores, como a industrialização, que atraiu grandes contingentes de pessoas das áreas rurais para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida e oportunidades de emprego. As cidades brasileiras, especialmente as que possuem grandes concentrações demográficas, passaram a exibir características comuns como edifícios altos e áreas densamente povoadas. No entanto, esse crescimento acelerado trouxe também desafios como o surgimento de favelas nas periferias, onde a infraestrutura é precária. Este conteúdo estabelece a base para uma compreensão mais profunda das implicações da urbanização no Brasil e do papel que a Igreja pode desempenhar nesse cenário de transformação social e econômica. Compreender as origens desse processo é essencial para avaliar seu impacto nas vidas das pessoas e nas estruturas urbanas. Nesta parte da apresentação, exploramos o impacto do rápido processo de urbanização no Brasil que resultou no surgimento de favelas nas grandes cidades. A urbanização trouxe novas oportunidades, mas também expôs a falta de planejamento habitacional e de infraestrutura adequada para atender a crescente demanda populacional. Com o aumento da migração de zonas rurais para as áreas urbanas, muitas pessoas acabaram vivendo em condições precárias, sem acesso a serviços básicos. Por exemplo, o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, onde surgiu a primeira favela do Brasil em 1897, ilustra o início desse fenômeno, que hoje afeta milhões de brasileiros. Este segmento destaca como as favelas representam um desafio social significativo, exigindo uma resposta condenada que inclua políticas públicas eficazes e o envolvimento de sociedade civil, incluindo a Igreja. Compreender a formação e o desenvolvimento das favelas é crucial para discutir estratégias de melhoria das condições de vida nessas áreas e para refletir sobre o papel que a Igreja pode desempenhar em promover a dignidade e a justiça social. Nesta parte do conteúdo, examinamos como a urbanização acelerada no Brasil contribuiu para a exclusão social, especialmente nas áreas de favelas. O crescimento das cidades, impulsionado pela industrialização e pela migração interna, criou um cenário de desenvolvimento desigual. Enquanto algumas áreas urbanas prosperavam, outras, como as favelas, ficavam à margem do progresso, enfrentando desafios significativos. As favelas são resultado de políticas habitacionais inadequadas e de falta de planejamento urbano que levaram à concentração de populações de baixa renda em áreas sem infraestrutura adequada. Nessas comunidades, os moradores enfrentam dificuldades diárias, como moradias precárias, falta de acesso a serviços básicos e a marginalização social. Além disso, a estigmatização dessas áreas como problemáticas agrava ainda mais a exclusão. Essa análise aborda a necessidade de compreender as complexas dinâmicas sociais que criam e perpetuam a exclusão nas favelas e a importância de desenvolver políticas e ações que promovam a inclusão e a justiça social. A Igreja tem um papel vital nesse processo, atuando como um agente de transformação que pode ajudar a superar as barreiras da exclusão. Este segmento aborda os desafios e as oportunidades que a Igreja enfrenta ao trabalhar em áreas de favelas. Apesar das dificuldades associadas às favelas, essas áreas também representam uma chance única para a Igreja se envolver em missões urbanas que vão além do aspecto espiritual, abordando as necessidades físicas e sociais das comunidades.
A Igreja pode desempenhar um papel fundamental na promoção da justiça social, oferecendo suporte espiritual e colaborando com outras organizações para implementar projetos de desenvolvimento comunitário. Esta parte da apresentação discute como a missão evangelística pode ser complementada por ações concretas que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores das favelas através de programas de educação, saúde e habitação. Além disso, destaca a importância de parcerias entre a Igreja e outros setores da sociedade para abordar as causas profundas da pobreza e da exclusão social. Este espaço é um convite para que a Igreja adote uma abordagem holística que combine a pregação do Evangelho com ações práticas que façam diferença na vida das pessoas que vivem em condições adversas. Aqui fazemos uma reflexão sobre as implicações do processo de urbanização no Brasil e o papel transformador que a Igreja pode desempenhar diante dos desafios urbanos. A urbanização trouxe grandes oportunidades de desenvolvimento econômico, mas também criou desafios significativos como a exclusão social e o surgimento das favelas. A Igreja, com sua presença contínua nas comunidades e seu compromisso com a justiça social, está em uma posição única para contribuir de maneira significativa para a transformação dessas realidades. Esta sessão recaptura os principais pontos discutidos, como o impacto das favelas e as oportunidades de atuação para a Igreja. A reflexão final enfatiza a importância de uma abordagem pastoral que compreenda a complexidade do contexto urbano e busque responder às necessidades das pessoas, às necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas que vivem nessas áreas. Este conteúdo conclui com um chamado à ação, encorajando líderes e membros da Igreja a se comprometerem de forma renovada com a missão urbana, atuando como agentes de transformação nas comunidades onde vivem e servem. A urbanização apresenta desafios, mas também abre oportunidades para a Igreja impactar positivamente as vidas em áreas urbanas. A migração do mundo rural para o urbano no Brasil marcou uma transformação radical no estilo de vida de muitos brasileiros. Essa mudança trouxe um impacto significativo nas atividades econômicas, na estrutura social e na mobilidade. O mundo rural, tradicionalmente voltado para a agricultura e agropecuária, apresentava uma estrutura social homogênea e baixa densidade demográfica. Em contraste, o mundo urbano oferece uma diversidade de atividades econômicas e uma estrutura social marcada pela pluralidade cultural. As cidades têm alta densidade populacional e oferecem maiores oportunidades de mobilidade social. Essa transição envolve não apenas uma mudança no ambiente físico, mas também uma reconfiguração dos padrões de vida e interações sociais. Com a urbanização surgem novos desafios e oportunidades, refletindo a complexidade dessa transformação. No próximo slide abordará detalhadamente as características do mundo rural tradicional, suas atividades econômicas e estrutura social, fornecendo uma base para entender as diferenças cruciais entre as realidades rurais e urbanas. O mundo rural tradicional é marcado por atividades econômicas focadas na agricultura e agropecuária, com a maioria da população envolvida nessas atividades. A natureza desempenha um papel central, influenciando diretamente o ritmo da produção. A população é dispersa, resultando em baixas densidades demográficas e impedindo a formação de grandes concentrações urbanas. A estrutura social nas comunidades rurais é homogênea, com pouca diversidade étnica e cultural. A mobilidade social é limitada, com o indivíduo geralmente
permanecendo na mesma classe social ao longo da vida. As interações sociais são restritas devido ao número reduzido de pessoas e recursos disponíveis. Essa configuração oferece um contraste notável com o ambiente urbano, onde a diversidade e a dinâmica social são muito mais complexas. Aqui, neste slide, proporciona uma visão clara do estilo de vida rural tradicional, preparando o terreno para a compreensão das mudanças associadas à migração para as cidades. O mundo urbano é definido por uma ampla gama de atividades econômicas que vão além da agricultura, abrangendo indústrias e serviços diversificados. A natureza, como força produtiva, tem um papel reduzido, com as atividades humanas predominando sobre os ciclos naturais. A alta densidade populacional e a concentração espacial definem um ambiente urbano, proporcionando um contraste claro com as áreas rurais. A estrutura social nas cidades é caracterizada por uma grande diversidade étnica e cultural, refletindo a mistura de diferentes origens. A mobilidade social é muito mais fluida, com múltiplas oportunidades de mudança de classe social e profissão. As interações sociais são amplas, com uma vasta rede de conexões e recursos disponíveis. Esse ambiente dinâmico e complexo contrasta fortemente com o estilo de vida rural, destacando as oportunidades e desafios que ressurgem com a urbanização. Este slide explora as características essenciais do mundo urbano, elucidando a magnitude da transformação enfrentada pelos migrantes do campo para a cidade. O campo modernizado representa uma evolução significativa em relação ao ambiente rural tradicional. As atividades econômicas permanecem predominantemente agropecuária, mas agora incluem o processo industrial dos bens agrícolas, como a produção de álcool e outros produtos. A tecnologia reduziu a dependência da natureza e os ritmos do trabalho são mais semelhantes aos encontrados nas cidades. A demografia no campo modernizado mostra uma população mais dispersa, com densidades mais baixas do que nas áreas urbanas. A estrutura social é marcada por uma diversidade maior em comparação com o campo tradicional, refletindo uma mistura de origens étnicas e culturais. A mobilidade social no campo modernizado é ampliada com novas profissões, técnicas e oportunidades que permitem uma maior ascensão social. As interações sociais também se expandiram, pois muitos trabalhadores rurais vivem nas cidades, diminuindo o isolamento geográfico típico do passado. Este slide explora essas transformações, oferecendo uma visão do campo moderno e sua integração com o ambiente urbano. A transição do campo para a cidade no Brasil é um fenômeno complexo, impulsionado principalmente pela busca por melhores condições de trabalho, moradia, educação e saúde. A necessidade de sobreviver e atender às necessidades básicas é o principal motivador para a migração. Embora fatores como a perda de familiares e problemas de saúde também desempenhem um papel, o trabalho é frequentemente o eixo central que impulsiona a mudança. À medida que as pessoas se deslocam para as cidades, enfrentam desafios significativos ao se adaptarem à vida urbana, que pode ser muito diferente da vida rural. No entanto, a cidade também oferece novas oportunidades, permitindo que os indivíduos se reinventem e se integrem a um ambiente mais dinâmico e diversificado. Aqui neste slide explora as mudanças drásticas enfrentadas durante a migração e como as pessoas se ajustam às novas condições de vida, destacando a resiliência e a capacidade de adaptação dos migrantes urbanos.
Este slide aborda as profundas mudanças causadas pela rápida urbanização no Brasil, especialmente na forma como as pessoas vivenciam e praticam sua religião. Com a população urbana crescendo de menos de 13 milhões em 1940 para cerca de 110 milhões em 1991, houve um significativo impacto no panorama religioso do país. As novas dinâmicas sociais e culturais introduzidas pela urbanização geraram diferenças claras entre as práticas religiosas em áreas urbanas e rurais. Espíritas kardecistas e protestantes tradicionais, principalmente concentrados em áreas urbanas, frequentemente adaptam suas práticas ao contexto diversificado e dinâmico das cidades. Por outro lado, pentecostais e católicos, com uma presença considerável em áreas rurais, valorizam a preservação de suas tradições religiosas, mantendo uma forte conexão com suas raízes. Essa divergência ilustra como a urbanização não apenas molda o ambiente físico da cidade, mas também influencia profundamente as atitudes e comportamentos religiosos. Para a Igreja é essencial compreender essas transformações e adaptar suas práticas e abordagens pastorais para atender às necessidades das comunidades urbanas. A Igreja enfrenta o desafio de se conectar com as pessoas em um contexto urbano cada vez mais complexo, garantindo que suas práticas religiosas continuem a ser relevantes e significativas em meio às rápidas mudanças sociais. O maior desafio para a pastoral urbana é assegurar que a Igreja tenha uma presença visível e significativa na cidade, frente a uma sociedade que frequentemente marginaliza a religião a um espaço privado. Em uma sociedade que tende a excluir a religião do espaço público, a pastoral precisa adotar uma abordagem que utiliza meios pobres e se distancia do poder ambíguo. A Igreja deve enfatizar uma presença mais crítica e espiritual, destacando a importância da comunicação interpessoal em vez de se concentrar exclusivamente em meios de comunicação de massa. Movimentos de massa e eventos de grande escala devem refletir comunhão e solidariedade genuína, não manipulação ou mera presença. A pastoral deve ser sensível às necessidades da cidade e responder de maneira contextualizada e autêntica, garantindo que suas ações e declarações sejam relevantes e confiáveis para a população urbana. Esse enfoque ajudará a Igreja a se conectar de maneira mais efetiva com as pessoas e a se integrar na vida urbana. Para uma pastoral urbana eficaz, é fundamental adotar estratégias e meios que promovam a comunicação interpessoal e o engajamento verdadeiro com a comunidade. A Igreja deve evitar a manipulação e priorizar uma presença autêntica e crítica. Os movimentos de massa e eventos devem ser expressões de comunhão e solidariedade, refletindo um compromisso genuíno com as necessidades da população urbana. A comunicação interpessoal é uma das maiores riquezas da Igreja e deve ser priorizada em relação ao uso de meios de comunicação de massa. Quando a Igreja dispõe de recursos, é crucial que suas ações não sejam percebidas como estéreis ou distantes das preocupações reais dos habitantes da cidade. Adotar uma abordagem contextualizada e adaptar as estratégias de evangelização da cidade é essencial para garantir a relevância e eficácia da pastoral urbana. Essa abordagem garantirá que a Igreja possa impactar positivamente a vida das cidades e a vida dos cidadãos e contribuir para uma comunidade mais coesa e espiritual. A urbanização oferece à Igreja tantos desafios quanto oportunidades significativas.
Com o crescimento das cidades e a transformação das dinâmicas sociais, a Igreja deve encontrar maneiras de se adaptar às novas condições urbanas. Isso implica em uma abordagem mais contextualizada e relevante para se conectar com a comunidade. A presença da Igreja na cidade deve ser marcante e autêntica, respondendo de maneira efetiva às necessidades e preocupações dos habitantes urbanos. Adaptar as estratégias de evangelização e os métodos de comunicação é vital para garantir que a Igreja possa cumprir o seu papel de maneira eficaz, impactando positivamente a vida espiritual e social das cidades. Ao enfrentar os desafios e explorar as oportunidades proporcionadas pela urbanização, a Igreja pode se posicionar como uma força positiva e transformadora no ambiente urbano, promovendo valores espirituais e sociais que beneficiem a comunidade como um todo. A compreensão profunda do contexto urbano e a adaptação estratégica são essenciais para o sucesso da missão da Igreja nas cidades em constante evolução. A evolução urbana e o impacto da urbanização na sociedade e na Igreja. Iniciamos com a análise da origem e crescimento das cidades que revela como as primeiras cidades gregas e romanas foram estruturadas e como o Evangelho se espalhou por essas regiões urbanas, aproveitando as rotas comerciais para alcançar novos centros urbanos. No período medieval, as cidades evoluíram para centros políticos e econômicos, e com a Revolução Industrial, a urbanização ganhou ritmo acelerado, levando à expansão massiva da cidade e à formação de favelas. Em seguida, abordamos a transição do Brasil rural para o urbano. O Brasil iniciou seu processo de urbanização no século XIX, com uma migração significativa da população rural para as cidades. Esse crescimento rápido resultou na formação de grandes centros urbanos e favelas, refletindo um fenômeno global de urbanização e as consequências do desenvolvimento desigual. A primeira favela surgiu em 1897 e hoje mais de 52 milhões de habitantes brasileiros vivem em áreas semelhantes. O crescimento urbano descontrolado gerou desafios da infraestrutura e qualidade de vida para muitos cidadãos. A falta de compreensão da transição rural para a urbana revela diferenças cruciais entre os modelos de vida urbano e rural. O mundo rural tradicional é caracterizado por atividades agrícolas e uma estrutura social homogênea, enquanto o urbano é dinâmico e diversificado, com altas densidades populacionais e mobilidade social. A modernização também afetou o campo, que agora possui características urbanas. Finalmente, discutimos o papel da Igreja na urbanização. A urbanização trouxe desafios para a Igreja, que precisa adaptar suas práticas e abordagens às novas realidades urbanas. A pastoral urbana deve focar na comunicação interpessoal e na presença autêntica na cidade, respondendo eficazmente às necessidades da população urbana e garantindo que sua presença e trabalho sejam relevantes e impactantes. Ao concluir este capítulo, somos chamados a meditar sobre o papel da Igreja em um mundo em constante transformação. A urbanização, com todos os seus desafios e oportunidades, exige de nós uma resposta que seja ao mesmo tempo fiel ao Evangelho e relevante para as realidades contemporâneas. Vimos como a Igreja, desde os primeiros dias, enfrentou as complexidades das cidades e como hoje somos chamados a fazer o mesmo. Precisamos estar atentos às necessidades das comunidades urbanas, compreendendo suas particularidades e oferecendo um testemunho de fé que seja acessível, autêntico e impactante. A missão da Igreja na cidade é clara: ser luz em meio às trevas, ser um lugar de esperança em meio
as incertezas da vida urbana, que possamos sair deste encontro com um renovado compromisso de levar o amor de Cristo a todos os cantos de nossas cidades, confiando que Ele nos capacitará para essa boa obra. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos reunimos diante de Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para agradecer e pedir Tua orientação. Te agradecemos, Senhor, por nos guiar neste estudo sobre a urbanização e o papel da igreja em um mundo em constante mudança. Sabemos que as cidades são lugares de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades para levar Tua mensagem de amor e salvação. Pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria e discernimento para compreender as necessidades das pessoas que vivem nas áreas urbanas e para encontrar maneiras eficazes de evangelizar e servir. Que possamos ser instrumentos de paz, justiça e transformação, levando esperança onde há desespero e luz onde há escuridão. Fortalece a nossa fé, Senhor, e capacita-nos para sermos verdadeiros discípulos de Cristo em meio às realidades urbanas. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.